bairro tem várias casinhas. Então, lá eu tenho a dermatite atópica, tenho o reumatismo, tenho a psoríase, tenho a diabetes, tenho vários tipos de patologia. O que faz com que essas casas sejam parecidas? Né? O fato delas terem água, terem energia e terem gás para poder cozinhar. São 3 fatores que tem que ter em todas as casas, né? Fora isso, a gente tem outros familiares ali, que são pessoas totalmente diferentes, móveis diferentes e tudo mais. Mas essas 3 coisas, elas têm que ter em todas as casas. Então, o que acontece com essas patologias? Elas sempre têm, como base, elas têm dificuldade de eficiência de oxigenação, elas sempre têm estresse oxidativo altíssimo e sempre têm um potencial inflamatório muito extenso, que normalmente é o que causa os sintomas mais aflorados de dor, coceira e todas as outras questões que vão acontecendo, que são essas causas que você está falando e não a patologia. Como que o ozônio atua, vamos dizer, particularmente, nessa questão que você falou da demanda, né, que cai a parte da... Como que você disse? Que melhora a perfusão, né? Isso. Melhora a perfusão do sangue. Ele tem uma ação de relaxamento do endotélio. Então, quando ele entra na questão das hemácias, ele vai lá e vai começar a relaxar o endotélio. Então, o paciente que era hipertenso, ele começa a ter um relaxamento dessa estrutura. Então, o sangue começa a passar, né, de uma maneira mais tranquila. Fora isso, quando o ozônio ele entra no sangue, nas hemácias, que essa é a via de absorção dele, independente por onde ele entra, ele vai procurar as hemácias para poder entrar, ele tem uma atuação na 2,3-DPG, que aumenta o tamanho das hemácias. Então, a hemácia de uma pessoa inflamada, ela é achatada. Quando entra o ozônio, ele aumenta o tamanho da hemácia e deixa a hemácia de um tamanho normal. Aí a gente fala assim, que o cardíaco, se você for ver o sangue dele, ele é como se fosse cachinhos de uva. É o efeito Rollo, que tem um cachinho de uva. Quando você coloca o ozônio, ele faz com que esse efeito suma e o sangue comece a fluir, porque ele normaliza o tamanho da hemácia. E aí, o que acontece? Essa 2,3-DPG, ela não gosta de ficar grudadinha, ela gosta de se espalhar. E aí, ela vai aonde ser absorvida? Nos tecidos que têm menos vascularização. Então, tecidos que têm hipóxia, que estão deficientes, com lesão, com estrutura já, com doenças crônicas, que a gente sabe que os tecidos eles acabam tendo tanta agressão e vão perdendo a característica de boas vascularizações, ele começa a mandar oxigênio para esses tecidos. E aí ele começa a melhorar todas as estruturas. E aí, por isso que, quando o paciente ele tem essa melhora, ele começa a observar que as extremidades, as periferias, também começam a melhorar. Tem muito paciente, por exemplo, de diabetes, que tem a parte da periferia diminuída de circulação e por isso que vai levando a amputações, né? E aí, o que acontece? Já teve vários pacientes, não meus, né, mas vários estudos de pacientes diabéticos que começaram a trabalhar com ozônio, serem submetidos a ozônio e perder a indicação de amputação, porque melhorou a circulação. Então, melhora mesmo, né? Melhora demais a circulação. Então, em alguns casos, no caso, o diabético, ele é diabético. E ele vai, no caso, por exemplo, vamos pensar o tipo 1 que é congênito. Então, nossa, como tá ficando pesada essa conversa, o pessoal vai ficar louco com a gente em casa hoje, mas não tem por onde fugir. Ele ficaria dose dependente, né, do ozônio, porque ele... Não, na verdade não. Por quê? Porque a função do ozônio é virar um modulador, entendeu? É fazer o organismo reagir. Por isso que quando tem um estresse oxidativo alto, a gente não coloca ozônio, porque o paciente naquele momento ele não tem condição de resposta. Porque o organismo dele está tão estressado, vamos dizer assim, um paciente oncológico que esteja no meio de um tratamento, cansado demais, fadigado demais, com estresse oxidativo alto, a gente não consegue trabalhar com ozônio, porque a gente vai aumentar o estresse dele. Por isso que tem que ser feito o exame. Porém, um paciente que seja oncológico, que esteja com um cansaço crônico, como se fosse a síndrome da fadiga crônica, que acontece muito depois de químio, de rádio, e se ele não estiver num estresse oxidativo muito alto, eu posso trabalhar com ele.
Tem um estudo que saiu com 64 pacientes oncológicos de diversas oncologias diferentes, de mama, próstata, de estômago, de tudo que é patologia, né, de todos os tipos de áreas de câncer. E fizeram para fadiga crônica. Foi absurdo o resultado que deu. Absurdo, sabe? Assim, a resposta que eles tiveram com esse tipo de paciente. Tem um estudo que ele é de 1900 e... acho que é... Bolinha. 60 e pouco. Ó, para você ver como que o negócio é antigo. Eles foram num hospital em Paris e pegaram, em média, 1.500 pacientes. 1.500 pacientes com câncer de bexiga. E aí eles foram fazer... perguntaram para eles qual era o tipo de consumo de água que eles estavam tomando. Né? E passaram a pegar um número X também, parecido com esse número de pacientes, e começaram a dar água ozonizada. Paris, eles têm a água ozonizada tratada em fonte, onde é emitido para as pessoas em casa. E aí fizeram a análise desses pacientes durante 2 anos. A incidência de câncer de bexiga diminuiu pra caramba. Então, assim, existem cidades nos Estados Unidos que a água é tratada com ozônio, assim como tem piscinas também que são tratadas A Movimento com ozônio. eu sei que é, que eles Então. tratam com ozônio lá no Então. Movimento. Por quê? Porque é bactericida, é fungicida. A gente sabe que ele tem várias funções que são adequadas. Ele está sendo usado, por exemplo, para fazer desinfecção de área de Covid. E fora do país, eles tratam pacientes com Covid. É que aqui é muito complexo, não dá para entrar nessa conversa.